Se vocês observarem, diferente da alvenaria externa, a massa interna não tem o mesmo acabamento. Lá fora, a massa ela é bem frisada e tá uma alvenaria bonitinha, olha só. E o acabamento na junta, né, dessa alvenaria. Aqui dentro, como já havia sido pensado para dar um acabamento de reboco interno, né, reboco emmassamento em gesso, não foi dado esse acabamento na junta. Durante o processo construtivo, até cogitaram não fazer nada na parte interna da casa, e que eu acho terrível para uma casa desse padrão. É interessante realmente que tivesse esse acabamento interno. Mas, por não ter frisado o bloco, salvou essa ideia e ela não foi executada, não foi para frente, exatamente porque já não estava previsto. Então, ficaria muito feio deixar esse bloco exposto aqui. Além de uma questão de segurança, porque aqui junta muito sujeira e acaba virando casa de bicho, né? Besouro, lacraia, escorpião, acaba fazendo casinhas nesses furos de bloco aqui. Aí uma tentativa que tentaram executar aqui nessa obra foi passar argamassa de assentamento de cerâmica, né? Passar argamassa direta aqui para fazer bem fininho. Só que aí o que acontece? Apesar de ser um baixo custo de execução, fica um serviço muito sujo, muito porco. Por quê? Mesmo que o profissional tenha bastante cautela, no vídeo talvez não dê para perceber tão bem, essa parede ela fica muito irregular, porque toda mínima diferença do bloco ela passa para essa superfície se for muito fina. E aí não dá um bom acabamento, fica muito barriga, muito fundo e até a marcação do bloco. E isso também é um produto relativamente caro, então não compensa. E o que foi pensado e de fato executado aqui foi esse acabamento em gesso, que é dado direto no bloco estrutural. Uma das coisas que mais inviabiliza o reboco em gesso é a resistência. Então, se você pegar um bloco cerâmico hoje e for rebocar com gesso, também dá certo. Mas todo parafuso, prego, bucha, o que você quiser pendurar, é muito frágil, porque o bloco cerâmico em si já é fraco. E o reboco dá essa resistência. Então, muitas coisas que você pendura em sua parede em casa, se ela for de alvenaria convencional, que é a cerâmica, a coisa está mais segura no reboco do que propriamente no bloco, acredite. Mas nesse caso aqui, a gente meio que solucionou esse problema base. Porque se eu tenho um bloco estrutural, o bloco tem uma alta resistência, né? Então a minha parede já é estrutural, eu não preciso de resistência no reboco. Eu chego a dizer que seria um grande desperdício rebocar isso daqui com massa convencional de cimento, porque eu já tenho resistência e estrutura no bloco. Do lado externo, ele poderia ser exposto a sol e chuva. É claro que para impermeabilização a massa seria melhor, mas no caso que tem varanda, dispensa completamente, né? E do lado interno, essa aqui foi a decisão mais barata e com um excelente resultado, um acabamento fantástico. Olha só, a quina aqui, o acabamento é muito bom, ficou maravilhoso. Aí eu vou entrar no quarto para poder mostrar aqui para vocês, ó. Quarto já com gesso, com roda-forro de acabamento, a moldurazinha, tá vendo? Ficou muito bacana o acabamento e feito em gesso, tá? Não sei se vai dar para ver tão bem no vídeo, mas realmente ficou muito legal esse revestimento. Lisinho, aqui agora, se der um fundo preparador, né? Até um outro detalhe interessante sobre pintura eu vou falar daqui a pouco. Mas, se a gente não desse esse reboco de gesso, a gente teria que dar um reboco de massa convencional, gastaria mais naturalmente, e para pintar, para não ficar aquela parede cascuda, grossa, a gente também teria que gastar com um emmassamento de pintura aqui em massa PVA, né? A massa, não precisa necessariamente massa acrílica, a massa corrida teria que dar sobre o reboco. Então no reboco iria um selador, massa corrida e pintura. Quando a gente entra direto para o gesso, não necessariamente eu preciso trabalhar com a massa corrida. Tem sim, claro, algumas imperfeições nessa parede, mas é muito sutil, é muito leve. Isso daqui já dá um acabamento muito, mas muito melhor do que o reboco convencional. Então, se eu der simplesmente um selador aqui para gesso, eu já posso entrar direto com pintura. Então, eu posso pular mais uma etapa
dessa pintura, que seria a fase de emassamento, certo? Então dispensa massa corrida. Mas se você ainda quiser passar massa corrida, ok, só não abra mão do selador ou fundo preparador para gesso, vai depender, daí tem gente que usa o nome técnico, o casual, enfim. O que quer que seja, que você prepare esse gesso para poder receber a tinta. Por quê? O gesso, ele vai ter uma espécie... O reboco também, mas o gesso é pior nesse aspecto. Vai ter um comportamento esponjoso. O gesso, ele suga o produto que você passa aqui em cima. Então, se você passar a tinta direto no gesso, ela já não vai ter uma ancoragem tão boa. Mas ainda assim, que ela tenha ancoragem, você vai gastar muita tinta para conseguir dar um cobrimento ideal sobre o gesso. Mas quando você passa esse selador, fundo preparador para gesso, ele vai não só criar uma membrana de proteção do gesso, e também uma espécie de superfície mais aderente, né? Ele vai receber, colar melhor a tinta. Ele não vai permitir que o gesso beba, sugue a tinta. Então você vai ter uma economia de tinta e vai ter um resultado mais satisfatório de cobrimento se você passar um produto fundo preparador aqui. Então fique atento para isso. Se você tem, ou até os tetos de gesso, né? A mesma coisa, o mesmo princípio de pintar um teto de gesso. Se você não passar um selador, fundo preparador apropriado para gesso, você vai perder muita tinta para o gesso e não vai ter um resultado tão satisfatório, vai gastar muito material. Fique atento a esse detalhe.